Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. Terãs tem informação importante sobre o jogador e vou falar também sobre o aproveitamento dele. Fluminense pode ter reforço contra o Flamengo, tem boa notícia para você, torcedor. A gente está precisando, né? E outras informações sobre dúvidas no Flamengo também, de saída de profissional do clube, já foi apresentado lá no seu novo clube. Então, ó, deixa o seu like e ative as notificações, sem enrolação aqui na Central Fluminense. Bora para as notícias deste vídeo. Bora falar de Terãs, torcedor tricolor. Tem notícia importante pra gente comentar, pra gente analisar aqui, porque sem se firmar no Pachuca, ele veio para o Fluminense, chegou no final de janeiro e custou cerca de 14 milhões de reais. Em 5 jogos, ele acumulou 273 minutos com a camisa do Fluminense, uma média de 54 minutos,6 por partida. Nos bastidores, e aí essa informação é do Globo Esporte, o Terãs não tem atingido a intensidade pedida nos treinamentos por Fernando Diniz. E aí eu tenho alguns questionamentos aqui, torcedor tricolor. O Terãs era um jogador conhecido. Eu não quero crer aqui que ninguém conhecia o David Terãs. 2 passagens no futebol brasileiro, teve uma passagem marcante pelo Atlético Paranaense, uma nem tanto no Atlético Mineiro. É um jogador que tinha seus problemas de intensidade, que não ajudava tanto na marcação, tanto é que quando ele vai para o banco no Atlético ele sai, vai para o Pachuca por isso também, né? E aqui no Fluminense parece que é uma surpresa. O Terãs agora não tá entrando no ritmo do Fernando Diniz, não tá tendo sequência. Cara, o Terãs era um jogador conhecido. E na minha visão, eu sempre falei isso, o Terãs, nessa estrutura de jogo do Fernando Diniz, um 4-3-3, que foi característico principalmente em 2023, ele não teria espaço. E não tá tendo. Com poucos jogos que o Terãs apareceu aí com a camisa do Fluminense, deu uma assistência pro Lelê no gol contra o Botafogo, mas é muito pouco, porque ele custou 14 milhões. Como um clube que se diz em condições financeiras ruins, me gasta 14 milhões no jogador sem ter uma certeza que ele vai agregar. Porque 14 milhões hoje para o futebol brasileiro não é tanta coisa assim. A gente está vendo aí alguns clubes gastando isso como se fosse nada. Mas, repito, para um clube que se diz em condições financeiras ruins, é muito dinheiro, e é um dinheiro que até agora não se provou. E eu não acho que é culpa do Terãs não, tá, gente? A culpa não é do Terãs. O Terãs, ele teve poucos minutos, ele não jogou na sua posição que ele rende mais, porque em coletiva o Terãs avisa, né? Ele fala, eu não sou o Ganso e não sou o Renato Augusto. Eu sou meio atacante. Eu jogo atrás do centroavante, do atacante. Gosto de finalizar, gosto de entrar na área, dar assistências, fazer gols. E, cara, como eu falei, a estrutura de jogo do Fluminense não tem esse cara meio atacante ali que joga atrás do centroavante. Então, é um dilema que eu acho que vai começar a ter no Fluminense, e o Terãs, mais um jogo importante, mais um jogo aí que ele fica no banco e não sai. Esse contra o Flamengo na semifinal. E esse questionamento inicial é algo que eu não quero crer, né? Que os caras não conheciam o Davi Terãs. Pelo amor de Deus, gente. Se estavam esperando a intensidade do Terãs, vocês contrataram o jogador errado. Todo mundo já conhecia. A pessoa que consome futebol brasileiro aqui já tinha visto muito o Davi Terãs. Não é um Lucumi que o Fluminense foi lá buscar na Colômbia e ninguém sabe ao certo. Terãs já conhecia de Atlético Paranaense, de Peñarol, de Atlético Mineiro. A gente mais ou menos já previa o que ele poderia entregar com a camisa do Fluminense. Então, eu espero muito que essa situação se resolva. Não pode acontecer um novo caso Cris Silva aqui, de que paga 9 milhões no jogador e depois de 6 meses não quer mais. Foi um erro. Não dá. É um jogador que tem sua qualidade, mas ele precisa jogar, principalmente jogar, ter minutos, né? Aí a gente parte do princípio, o jogador também não está se ajudando, porque até agora ele tem pouquíssimos minutos. Não dá nem para se questionar se realmente o problema está com o Terãs. Eu acredito que não esteja.
Porque a estrutura do Fluminense é diferente da principal característica desse jogador. Então, é uma informação importante. E outro questionamento que eu faço também. Cara, se conhecia o Terãs, por que 14 milhões? Foi lá contratar ele por 14 milhões de reais. Vai trazer um cara que não tem característica nenhuma com a estrutura de jogo. Como o Fernando Diniz autoriza isso, ou pede o jogador, conversa com o jogador, se não é para utilizá-lo? É mais um questionamento que é válido. É um questionamento válido que eu adoraria que algum jornalista fizesse em coletiva. Por que então pediu esse jogador? Será que não conhecia? Fernando Diniz deve ter enfrentado ele. Agora eu não lembro, mas deve ter enfrentado ele em 2022. Será que ele não conhecia o jogador? O Terãs é um cara que, além da gente acompanhar, o Fluminense tem toda a estrutura de dados, de lances do Terãs para até aprofundar a sua análise e realmente decidir se queria comprar esse jogador. Então é um dilema, é um dinheiro muito alto investido e até agora esse investimento não se provou ainda, não mostrou ao que veio para o Fluminense. Deixa a sua opinião sobre o Davi Terãs. Bora falar de outro tópico polêmico aqui, gente. Eu não quero trazer polêmica, mas assim, é uma boa notícia, porque o Gabriel Pires treinou pelo segundo dia seguido e aumentou as suas chances de ser relacionado para esse segundo confronto da semifinal pelo Campeonato Carioca contra o Flamengo. Ele está recuperado de dores musculares, ele não é relacionado desde a vitória de 2-0 sobre a LDU no dia 22 de fevereiro e não entra em campo desde a vitória contra o Madureira, gente, 17 de fevereiro, quase um mês depois, o Gabriel Pires ainda não entrou em campo. E a gente fica nessa expectativa porque ele vem do Botafogo, tinha comentários, né, que ele era bastante técnico, era um jogador que não foi um dos problemas da queda de desempenho do Botafogo, só que ele era um jogador muito lento e ele tinha muitas lesões. A gente já está vendo com 2 meses e meio de Fluminense o Gabriel Pires mais fora do que à disposição do Fernando Diniz. E é outro questionamento que a gente pode fazer. Cara, será que ninguém sabia disso? Ninguém acompanhou? Pô, o Gabriel Pires estava debaixo dos nossos narizes aqui, diante dos nossos olhos aí no nosso rival Botafogo. E o Botafogo ficou muito em evidência no passado pela disputa do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabia da capacidade, da técnica do Gabriel Diniz e dos problemas também. Esses problemas físicos é algo que é determinante na hora de contratar um jogador. Como você vai contratar um jogador que fica mais fora do que inteiro na temporada? E o Fluminense fez contrato longo com o Gabriel Pires. Não é só de uma temporada, ele tem mais contrato com o Fluminense. E eu espero muito que ele consiga entrar em campo. Eu fui contra a contratação dele pela questão de encaixe, é a mesma coisa do Terãs. Acho que o encaixe do Gabriel Pires com esse time do Fluminense, pela sua lentidão, não dá match, não é uma química que rola. Aí é na minha opinião, até porque o Gabriel Pires ele não conseguiu ainda entrar em campo para a gente realmente saber. E aí fica essa expectativa dele ser relacionado, talvez entrar, jogar, contribuir, e que ele se livre, né, dessas contusões, essas lesões, porque, cara, ele jogou muito pouco ainda com a camisa do Fluminense. Muito pouco. Jogou lá parte do jogo contra o Nova Iguaçu, um tempo contra o Madureira e depois nunca mais. Nunca mais entrou e treina e fica de fora, dores musculares, dor no joelho. Precisa ser revisto também. E preocupa, né? Porque o Fluminense a gente faz contratações, o Fluminense faz contratações, o torcedor fica com expectativa. Só que os caras não entram em campo. Aí fica um pouquinho difícil também na hora de analisar. Mas essa é uma boa notícia. É um jogador que eu gostaria, né? Não é um jogador que eu gosto, que eu gostaria de ver em campo com a camisa do Fluminense, até para analisar de uma maneira mais clara e serena, né? Com fatos realmente dele dentro de campo para a gente falar. Foi boa a contratação? Não foi? É uma pena ele se lesionar tanto. Mas enfim, seguimos aqui porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo.
Mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando a Central Fluminense por aqui. Um abraço pro Dirceu de Lusiânia, Goiás, pro Francisco Lino de Pontalina, Goiás, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, pro José Elias de Caradaí, Minas Gerais, pro Clodomiro de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, pro Robson de João Dourado, na Bahia, pro Ninaldo Lima, Vitória da Conquista, Bahia, e pro Antônio de Laguna, Santa Catarina. Valeu demais, galera, pelo apoio. Deixe o seu like, ative as notificações, comenta já sobre essas informações desse vídeo e vambora, porque tem mais informações pra gente trazer a você. Gente, rapidinho aqui, falar desse profissional que saiu do Fluminense e foi apresentado no seu novo clube. Eu tô falando de Pedro Miranda, que chegou ao Bahia, né? O Bahia fez uma proposta muito boa para ele e ele saiu da base do Fluminense, onde exerceu a função de analista de desempenho, supervisão metodológica de Xerém e coordenador de análise de desempenho em Xerém também. Na base do Flu, ele esteve presente na formação de Evanilson, João Pedro, André, Martinelli, Biel, Ibanez e muitos outros jogadores. E agora ele se junta ao Guilherme Torres, que foi técnico do Sub-17, era coordenador metodológico aqui no Flu, que agora é gerente técnico metodológico lá do Bahia. O Pedro vai ser o coordenador metodológico da base do clube. Foi anunciado aí nas redes sociais do Bahia. Então tá aí, mais uma saída, já estava confirmada essa saída, mas é uma perda que realmente a gente faz refletir como que tá a situação do plano de carreira da galera que faz um excelente trabalho na base do Fluminense. O Guilherme saiu, agora sai o Pedro, outros profissionais saíram também, o Marcelo Teixeira, que já foi diretor do Fluminense também, tá lá no Bahia. Então, cara, a gente precisa continuar esse projeto, esse bom trabalho. O Guilherme era o manda-chuva, né? O comandante, o coordenador metodológico da base inteira. E você perde um cara dessa importância, aí perde o Pedro também. Quem vem para o lugar? O Fluminense não anunciou, pelo menos, esses nomes para ocupar essas vagas deixadas. Então, a única coisa que eu quero é que o Fluminense coloque gente à altura, faça um bom plano de carreira para ninguém mais ficar saindo assim, né? Porque prejudica muito o trabalho, porque aí vai chegar outro profissional, talvez com outra filosofia de trabalho, de gerenciamento. Claro que o Fluminense tem um método, a sua metodologia lá interna e etc e tal, mas pessoas são diferentes, né? Então, eu peço só que o Fluminense, e eu tô de olho, que o Fluminense continue com esse bom trabalho e pare de perder excelentes profissionais para rivais nossos. O que o Bahia tá fazendo é copiar a boa estrutura de Xerém, né, o bom trabalho de Xerém, e levar para lá, para eles também revelarem muitos jogadores e lucrarem também, porque o Fluminense hoje está de pé, né, sem se vender igual rivais, por conta de Xerém, e isso daí eu não tenho dúvidas nenhuma. Então vamos seguindo, porque tem possíveis desfalques lá no Flamengo. Vamos falar rapidinho aqui de alguns problemas que o Flamengo pode ter para o confronto contra o Fluminense, o jogo da volta. Infelizmente, o Fluminense está em desvantagem, pessoal, dessa partida. Perdeu de 2-0 e precisa fazer 3 de diferença, já que o Flamengo tem a vantagem de saldo iguais, né, de empate de saldo. E o Fluminense vai precisar fazer uma remontada daquelas. E é mais difícil do que foi no ano passado na final do Campeonato Carioca. O Ayrton Lucas e o Eric Pulgar treinaram apenas na academia nessa última segunda-feira. Segundo a informação do GE, a expectativa é que não preocupe, mas serão reavaliados pelo departamento do Flamengo nessa terça-feira ainda. E também, outras dúvidas são o atacante Gabriel Barbosa e o lateral direito Wesley, que inclusive está com um problema policial também de agressão. O primeiro voltou a treinar com o grupo, mas não participou de toda a atividade. E o segundo fez trabalho à parte, os dois se recuperando de lesões. Está aí essas informações do Flamengo. E outra coisa sobre o nosso rival que me chamou a atenção. O De La Cruz dando uma declaração lá em um programa da Flá TV sobre os espaços deixados do Fluminense, né? E, cara, isso é muito sintomático, é uma coisa que liga o alerta. Os rivais já estão sabendo como jogar contra o Fluminense, principalmente o Flamengo do Tite.
E um jogador rival falar que tava com muito espaço, meu amigo, e para um cara falar é porque tava com muito espaço, isso deve ter sido resenha lá no Flamengo. Meu Deus do céu, a gente tava com muito espaço, até de repente, de fazer mais gols. E a sensação que deu nesse primeiro jogo da semifinal é que era pro Fluminense ter tomado mais de 2. O 2-0 ainda ficou barato, porque muito espaço, o Fluminense sem intensidade na marcação, e os nossos adversários, que têm qualidade como o Flamengo, estão se aproveitando disso. Então tá todo mundo vendo, o torcedor tricolor tá vendo, o torcedor rival tá vendo, os jogadores do rival estão vendo e o nosso técnico, que é quem deveria ver, não tá vendo. Tá tudo errado nesse momento do Fluminense, mas tá aí, eu queria complementar esse tópico sobre o Flamengo com essa declaração também do De La Cruz, tá certo? Acredita na virada, torcedor tricolor? Comenta aí agora se você acredita na virada do Fluminense. Deixa aí o seu placar no jogo de sábado e comenta sobre as informações que eu trouxe nesse vídeo. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.